Saudações cordiais. Sobre o relatório aí das Forças Armadas, parece estar havendo uma distorção por parte dos petistas, e é natural que eles vão defender isso, dizendo que, olha, não houve irregularidades no pleito. Na verdade, a comissão ela não estava ali para ver irregularidades, mas sim como funciona esse processo de captação, né, das informações na urna eletrônica e tal. Se dá isso durante o dia. O Constantino, Rodrigo Constantino, da Jovem Pan, não sei se está mais lá, ele fez uma avaliação interessante, ele fez uma comparação. Foi mais ou menos assim: autorizaram as Forças Armadas vistoriar o restaurante, mas não deixaram as Forças Armadas entrarem na cozinha. Se não entrar na cozinha, então você não tem como fazer uma avaliação completa. Então não houve. Até onde deixaram as Forças Armadas seguirem, eu nem vou falar da OAB e tal, porque isso aí, esse pessoal é problemático. Tá? E teve o tal do código-fonte, que é o que armazena toda a informação do processo, para quem foi os votos e etc. Claro, eu não sou nada diante de quem conhece informática, mas da forma como alguns analistas se posicionaram, deixou claro que não permitiram uma avaliação, pelo contrário, impediram as Forças Armadas. Agora, por outro lado, as Forças Armadas não foram incisivas de falar, olha, tem problema aqui e tem que ser vistoriado. Eles propuseram uma comissão independente do Tribunal Superior Eleitoral que faça uma avaliação. O Alexandre de Moraes, que é a vedete no momento, é a estrela aí dos comentários do Lula, da esquerda, falou, tá, tudo bem, legal, deixa mais para frente, a gente vai montar essa comissão aí para averiguar. E aí tem a ver, esse tal de código aí, fonte, é o que aquele argentino que foi, seu vídeo foi retirado da rede, né, estava apontando, olha, tem que verificar aquilo ali. Até porque você tem mais de 400 mil urnas e uma boa parte dela ainda está com código antigo. Parece que tem as urnas antigas, outras que foram sendo colocadas, substituindo, mas não conseguiram substituir as 400 e poucas mil urnas em todo o Brasil. Então, há uma discrepância, não digo, mas uma diferença, né, desse código. Isso é uma suspeita. Se tem uma questão de as urnas antigas, que não é o mesmo processo com as urnas novas, então já há uma dúvida. Todo chamado Estado Democrático de Direito, se há dúvida, não devemos... Se há dúvida e não é feito nada, não é um Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito vai dizer, não, há uma dúvida por algum setor, as Forças Armadas estão dizendo que não conseguiu verificar, não passaram as informações do código-fonte, não passaram, não deixaram ir adiante. Bom, então, vamos montar a comissão e é isso que tem que ser feito. Então não tem nada que foi colocado aí, como foi colocado pela esquerda e tal, né, pelo Lula, que olha, tá tudo ok na urna. Se alguém nesse país acredita que de fato não há problema nenhum com a informática, com computador e etc., com software, é lamentável. Mas se isso é verdadeiro, então por que houve várias trocas de urnas? Porque foi apontado problemas, algumas pararam, outras não ligaram, e aí? Elas não são infalíveis? Se isso é verdade, não deveria ter problema nenhum no dia. E teve. Dentre essas 400 mil urnas, várias foram substituídas, inclusive por voto manual. Então o relatório das Forças Armadas, infelizmente, não foi para cima.
parece que há um medo, né? Agiram com medo ali. Tá? Agora, nós estamos diante do Supremo Tribunal que deita e rola e rasga a Constituição da República Federativa do Brasil. Se você analisar a nossa Corte Suprema com outras cortes como os Estados Unidos, esses caras parecem popstar. Ao passo que nos Estados Unidos, se não me engano, são 9, esses caras não aparecem, você nem sabe. Eu acho que os norte-americanos nem sabem quem são. Eles vão se manifestar nos autos e não vão participar de mídia. Tá? Ao passo que os ministros, o tempo todo, eles querem estar na mídia. Né? Querem ser... O Alexandre Moraes é o rei da mídia. Não, ele não respeita a Constituição e desconhece a Constituição. Ele não tem notório saber, todo mundo sabe. Ele não tem notório saber e todo mundo sabe disso. É uma indicação política, que já é um erro dessa chamada democracia. Quer dizer, quando eu falo que não há democracia no Brasil, nós podemos citar, por exemplo, o Supremo Tribunal, que eles deveriam ser, por exemplo, eleitos pela população, porque não, assim como é eleito o senador, seria eleito os ministros. Aí sim. Agora, uma indicação política, o Lula vai poder agora indicar mais 2 Supremo, ele vai ter a maioria. Tá? Um país em que a eleição, o voto é obrigatório, que é obrigatório você se filiar em um partido para disputar a eleição, não tem candidatura independente. Então não é democrático. Você é obrigado a servir as Forças Armadas, a se alistar, a se inscrever. Isso não é democrático. Isso não é democracia. Só do fato de você ser obrigado a votar já é um elemento importante para dizer que o Brasil não é democrático. Só do fato de você ter uma Suprema Corte que não é eleita pela população, é indicada politicamente, é mais um elemento para dizer que não é um país democrático. É assim. Né? É só ler alguns autores básicos sobre democracia. Tá? E mesmo a democracia na Grécia, você tinha escravidão. Né? Quer dizer, é democracia para os iguais, né? Porque aqueles que eram estrangeiros, mulheres, né? Se tornavam cidadãos de segunda classe ou terceira. No caso dos prisioneiros de guerra, eram escravos. Não há democracia nesse país. Existe uma falácia.